há uma pressão muito forte do governo americano sobre o governo brasileiro para declarar organizações como grupos, como você quiser dizer, como Comando Vermelho, como o PCC, como outras que a gente tem espalhadas, são mais de 40, né? Como organizações terroristas, o que justificaria, do ponto de vista do governo americano, o combate que ele está estabelecendo ao narcotráfico nos últimos dias, hoje, inclusive, com ataque a mais 4 barcos no Pacífico Oriental. Em que situação estamos? Exatamente. Essa operação ela tem uma repercussão nos Estados Unidos muito grande, exatamente por causa desse debate, né? O Nayib Bukele, lá em El Salvador, mudou a lei do país para trazer esse conceito de terrorismo para aquilo que o Rodrigo estava falando, eu acompanhei todo o jornal, sobre a ocupação territorial e sobre o desafio ao Estado. Então, é aí, nesse ponto, nessa fronteira, que é uma fronteira territorial, mas é também uma fronteira conceitual, é que entra esse debate. Quando uma organização criminosa, né, cobra a extorsão da população e chega ao ponto de criar cancelas, né, barreiras e não permite a entrada das forças de segurança do Estado e eventualmente até comete assassinatos contra integrantes do Estado, ele está então desafiando o Estado com violência, e intimidando uma população. Isso chega à fronteira do que é político, né, do que é uma ação violenta política, que é a definição do terrorismo, né? Então, o Trump está buscando essa caracterização do crime organizado para justificar o uso das Forças Armadas americanas contra não só essas organizações, mas contra os países nas quais elas estão muito fortes, né, ocupando territorialmente, como é o caso, sobretudo, da Colômbia, né? Ele atribui isso à Venezuela também, isso é bastante discutível, mas na Colômbia isso é bastante claro, né? Há décadas já, inclusive. E aí, por exemplo, quero falar um pouco da repercussão. O New York Times, ele é um dos poucos que mancheta que ao menos 64 mortes no Rio de Janeiro, enquanto autoridades reprimem gangues de drogas. E dá as aspas, cita o governador Cláudio Castro, quando ele diz: é uma operação do Estado contra narcoterroristas. Sim, então, o New York Times captou muito bem isso e fala, e cita essa questão. E aí, realmente, eu acho que vai haver uma repercussão nessa direção de falar, bom, o Brasil, então, está se esforçando para conter isso, a operação se chama contenção, né? Mas, aparentemente, o governo federal não está muito entusiasmado, o governo nacional brasileiro, com essa ação, e está sendo uma coisa mais do que a gente poderia chamar, talvez, de uma coisa mais da corrente mais de, talvez, que poderia ser caracterizado como de direita, no caso, né, do governo estadual lá. Tem muitas referências também às cúpulas, a própria CNN, inclusive, cita a CNN Brasil logo no primeiro parágrafo e cita que ia ter agora no Rio, vai ter uma conferência de prefeitos sobre clima, né, que é a C40 Cities, né? E que geralmente no Rio há operações desse tipo antes de grandes conferências, como as Olimpíadas de 2016, o G20, a cúpula do G20 do ano passado e dos BRICS também. Então, tanto a Reuters quanto a CNN citam isso. A Associated Press traz a discussão sobre a questão dos direitos humanos, a crítica das organizações de direitos humanos por causa desse número elevado de mortos, né? É interessante que no Brasil já se joga logo 60 criminosos, mas no jornalismo internacional a gente fala de suspeitos, né? Acho que o Caio assinalou isso em partes também, né? O Washington Post fala do uso de drones, né? Destaca essa questão. E a Bloomberg, só para finalizar, fala de tiroteios entre policiais e
e suspeitos fortemente armados, com as gangues erguendo barricadas improvisadas com carros incendiados. Raul, do seu período já e anterior ao seu período, nos ministérios que você ocupou no governo Temer, sempre foi enorme a preocupação americana, talvez até exclusiva preocupação com o Brasil durante muito tempo, era a Tríplice Fronteira, onde se cruzam várias linhas. Se cruzam as linhas das facções organizadas dedicadas exclusivamente ao crime, com grupos terroristas internacionais, como tais identificados e definidos. Diante do que aconteceu no Rio hoje, como que o Brasil vai responder a essa pressão internacional, leia-se, pressão da Casa Branca? Em primeiro lugar, independentemente do conceito que o Brasil tem, ou que venha a ter, a respeito do que é que nós entendemos como narcoterrorismo, ou crime como terrorista, essa é uma definição que compete à soberania brasileira tomar, né? Não compete a nenhum outro país tomar essa definição e nós aceitarmos isso. Eu participei do debate, a atual lei que capitula exatamente o terrorismo, eu participei muito dela, você deve se lembrar que ela foi muito debatida às vésperas de como nós tínhamos aqui as Olimpíadas. Isso foi, inclusive, uma exigência dos organizadores que houvesse esse conceito. E o conceito central, existia na época 64 definições reconhecidas do que seria terrorismo, sendo a principal delas, claro, a da Organização das Nações Unidas. Mas o principal conceito que o Lorival ele rapidamente tocou nela é exatamente o seguinte, quer dizer, de que o terrorismo está associado a uma atividade política. O crime é essencialmente uma atividade econômica, primordialmente econômica, embora que feita através de delitos, feita através de ilícitos, como nós sabemos. A outra coisa é que uma definição central para você elaborar um conceito de terrorismo é de que o terrorismo ele busca, através das suas ações, dobrar o Estado, ou seja, aterrorizar a sociedade civil e dobrar o Estado. Então, é preciso que, quando a gente for discutir esse conceito, ou rediscutir esse conceito, a gente tenha isso em mente. E nada impede que se utilize um arsenal legal, né, jurídico, que venha, como, aliás, recentemente a lei antifacção, que está sendo proposta pelo Ministério da Justiça, em boa hora, e, inclusive, rompendo com uma série de princípios e valores e conceitos da própria esquerda. Então, é o próprio governo atual federal, que é um governo de centro-esquerda, que está propondo uma ruptura com aquilo que a esquerda considerava que não era o território ou não era o ponto de vista dela. Agora, em termos internacionais, é claro que nós vamos ter uma subida em termos de pressão. E isso poderá, inclusive, escalar para as próprias relações que estão sendo atualmente retomadas entre o governo dos Estados Unidos e do Brasil. Mas cabe ao Brasil dizer alto lá. Isso aqui é uma definição nossa. A questão que nós temos que tratar, e, aliás, hoje eu conversava com o encarregado de negócios, o Gabriel Escobar, da Embaixada dos Estados Unidos, e ele deixou claro, e nós reforçamos esse ponto de vista, que o que nós temos que tratar é da questão comercial. Outras questões, questões políticas, questões de sanções, questões, seja do que for, relacionados a outros assuntos, efetivamente, por eles incidirem sobre a nossa soberania, é algo que nós temos que preservar como escolha dos brasileiros. Rodrigo, há uma clara postura do atual governo americano de como se deve combater o que eles chamam de organizações narcoterroristas. Ela funciona por um porta-aviões como o Ford no Mar do Caribe? William, eu gosto de lembrar, e eu sou criticado quando eu falo isso, que quando ocorreu lá a Operação Colômbia, com investimento de 30 bilhões de dólares, com dezenas de aeronaves Black Hawk compradas pela Polícia Nacional da Colômbia, pelo Exército Colombiano, com a formação de 35 batalhões de elite, com o envio de condenados colombianos para cumprir pena nos Estados Unidos, com o desmanche dos cartéis de Cali e de Medellín. No final de tudo, William,
a cocaína estava mais barata no mercado americano, né? Porque você tinha antes 4 cartéis, né? Você conseguia controlar o preço. Depois da operação, surgiram 2 mil pequenos cartéis, né? Pode falar assim. E o preço da cocaína teve uma queda no mercado interno dos Estados Unidos. Então, assim, quase sempre as ações dos Estados Unidos elas não são efetivas no que se refere a provocar uma redução da demanda lá nos Estados Unidos, né? Então, eu entendo que se existe demanda para cocaína nos Estados Unidos, o fato do americano atacar barcos no Golfo do México, eu acho que isso não é verdadeiramente efetivo. Caio. William, hoje a gente trouxe essa informação aí à tarde apurada ali, eu apurei junto também no governo do Rio de Janeiro, de um relatório que a gestão do Cláudio Castro entregou no consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, isso no primeiro semestre, apontando o entendimento de que o Comando Vermelho é uma organização transnacional que tem negócios nos Estados Unidos e que considera essa organização como terrorista. E isso vai, de novo, nessa clivagem aqui entre esquerda e direita, porque o Brasília, como o Jungmann falou, o governo Lula entende que para ser terrorista precisa ter algum tipo de atuação ideológica. E no caso das organizações não tem essa atuação, é um crime organizado. Qual que é o objetivo, só para concluir, desse relatório? Na verdade, o governo do Rio de Janeiro busca apoio dos Estados Unidos para que sejam aplicadas sanções contra criminosos dessas facções criminosas, dessa facção criminosa, justamente ampliando ali uma parceria que já existe entre o governo do Rio e a Casa Branca. Agora a gente vai ver como que isso vai evoluir, mas na própria semana passada o Lewandowski disse numa entrevista o ponto de vista, reafirmou esse ponto de vista de que nem PCC nem Comando Vermelho podem ser hoje de novo. Classificados, hoje de novo sim, podem ser classificados como organizações terroristas porque elas não atuam relacionados a crimes de ódio e crimes religiosos. Ele disse que não se poderia confundir os dois conceitos. Isso. O conceito que está no Código Penal, que é o que ele disse hoje, mais uma vez, respondendo ao governador do Rio, com o conceito clássico, digamos assim, de terrorismo. Agora, é curioso a forma como essa aproximação do governo do Cláudio Castro com uma política que a Casa Branca e o governo Trump têm feito na Colômbia e ali na Venezuela. Como você avalia que deve prosseguir esse combate americano ao narcoterrorismo em função também do que aconteceu, Lorival, para a gente encerrar? Bem, isso é parte de uma estratégia continental, né? Assim, o governo americano já fez algumas incursões, alguns movimentos de entrar nesse debate, de fazer considerações a respeito do crime no Brasil, né? E isso é uma frente política que o governo Trump pensa em explorar também com o Brasil. É que existem tantas frentes que os Estados Unidos, o governo Trump tem levado adiante com o Brasil, que não dá para fazer tudo simultaneamente. Mas a questão está, sim, sobre a mesa, né? Assim, a abordagem não vai ser necessariamente uma abordagem ostensivamente militar, e acho que, aliás, não vai ser, como essa que foi adotada no norte da América do Sul, né? Mas uma abordagem política e de, inclusive, reunir elementos para, eventualmente, em uma eventual nova crise com o Brasil, colocar essa questão de que o Brasil não contém o que os Estados Unidos classificam como um terrorismo, isso pode perfeitamente surgir, já está conceitualizado, já está elaborado pelo Departamento de Justiça americano, está com eles isso, e é algo que o Trump pretende explorar politicamente em toda a América Latina, né? América Central, México e América do Sul também, porque é um conceito caro para ele, porque substitui a projeção militar sobre todo o mundo que os Estados Unidos faziam antes, mas que é cara demais, né? Sobretudo economicamente, mas também em termos de custos humanos, e aí ele substitui isso por uma projeção militar baseada nessa ideia da questão do crime. Como a América
Latina, felizmente, não tem grandes conflitos armados, então a forma de usar essa projeção militar sobre esse subcontinente é a questão do crime organizado.